Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos ler uma palavra que está em Mateus. Mateus no capítulo 11, verso 28 e 29. Uma palavra bastante conhecida e que tem uma força muito grande na nossa vida. Se você tiver a possibilidade de se pôr de pé para nós lermos a palavra do Senhor, seria muito bom. Se não, pode ficar sentado mesmo, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Mateus 11, 28 diz assim a palavra: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Amém. Só vou falar um pouquinho aqui nessa palavra que o Senhor nos chama para nós depositarmos nele, depositarmos as nossas cargas, aquilo que tem pesado sobre nós, para nós nos achegarmos a Ele e depositar nele, lançar sobre Ele. Por isso, irmãos, esse é um tempo muito precioso que nós temos na casa do Senhor. Muitos de nós, muitas vezes não temos tempo durante a semana para estarmos mais próximos do Senhor. Muitos de nós, muitas vezes, não temos o hábito de dobrar o nosso joelho em casa, ou até mesmo de cantar louvores em casa, ou fazer um culto doméstico. Então, aproveite esse tempo, aproveite esse momento de agora e adore ao Senhor. Lança sobre Ele toda a sua angústia, tudo que está te atrapalhando, tudo que está pesando em você. Você chegou na casa do Pai agora você está na casa do Pai. Por isso, se desarme, lance aqui no altar, lance sobre Ele tudo que está incomodando você. Abra o seu coração e o Senhor vai falar com você. O Senhor vai falar conosco nessa noite. Só depende de nós. Basta nós abrirmos o nosso coração e deixar com que Ele venha e tome conta da nossa vida, da nossa alma. E assim nós vamos nos sentir livres, libertos dos pesares que muitas vezes vêm sobre nós no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar um pouquinho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, primeiramente, ó Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de mais um dia poder estar na tua casa, Senhor, para te adorar, para te louvar, te bendizer, e também, ó Deus, para ouvir o Senhor falar comigo. Quero, ó Deus, ouvir o Senhor falar, quero, ó Deus, ter o meu caráter moldado todos os dias pela tua palavra. E assim, Senhor, eu também te peço para a tua igreja que aqui hoje se reúne, para a tua igreja que está em casa nesse momento, nos assistindo, participando conosco desse culto de louvor, de adoração ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar o nosso coração nessa noite, que o teu Espírito possa nos trazer, ó Deus, a sensação, ó Pai, de alívio, de tranquilidade, Deus, fazendo, ó Pai, com que toda carga, todo jugo, todo fardo caia por terra, e que a graça do Senhor venha a ser derramada sobre a sua igreja, que o poder do Espírito Santo venha sobre este lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor? Todo mundo disposto aí? Eu quero ver todo mundo de pé, hein? Amém? Quem está disposto, fica de pé, amém? Quem não puder, obviamente, né? Pode permanecer sentado. Aleluia.
mal vai me separar? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca irá falhar. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha e nunca vai falhar. Teu amor não falha. Aleluia. Aplaudemos a Jesus. Aleluias, glórias a Deus, amém? Aviva no Senhor.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Seja agora, vem derrama o teu espírito. Seja hoje, seja agora,
vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu a Espírito. terra clama, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É teu amor, Jesus, infinito e eterno amor, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Aleluia, Jesus. Obrigada por nos amar, Senhor. É a tua misericórdia, Pai. Obrigada por nos salvar, Jesus. Por nos trazer de volta à tua casa, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Jesus. E através desse amor que conhecemos mais a Jesus, amém? É através desse amor que nos aproxima do Senhor, para conhecermos mais a vontade dEle para nossas vidas. É só através do amor de Jesus. É o amor de Jesus que Ele nos traz para a tua casa, e aqui é a igreja, a casa do Senhor Jesus. Glórias a ti, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor
Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. É o teu desejo, louve ao Senhor. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. E ser achado em ti. E ser achado nele. E ser achado em ti.
a Deus. Vamos ofertar ao Senhor? Dessa vez vamos ofertar com as nossas finanças, com aquilo que o Senhor tem nos dado durante o nosso mês de trabalho. Vamos ofertar e dizimar com alegria. Eu quero deixar um versículo com os irmãos que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e verso 29 e 30, que diz assim. Vocês não precisam abrir se não quiser, depois vocês leiam. Atos 11, 29 e 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Glória a Deus. A igreja do Senhor, eu gosto muito de, nas ofertas, falar da igreja primitiva, porque a igreja primitiva, ela realmente é apaixonante por ela, né? Porque a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê como aqueles irmãos, como eles se ajudavam entre si, é maravilhoso. E a função da igreja aqui na terra é essa, é ajudar o necessitado. Obviamente trazer a palavra do Senhor, a palavra de salvação, claro, as boas novas de salvação, mas também e principalmente ajudar aquele que está necessitado, e principalmente os domésticos da fé. E nós lemos aqui que eles juntaram valores e levaram para aqueles que estavam precisando, estavam necessitados. A casa do Senhor, ela precisa de recursos. Esse local, ele precisa de recursos para se manter. Tem contas a serem pagas, não é mesmo? Então, da onde é que vem os recursos para poder manter esse lugar? Vem dos nossos dízimos, vem daquilo que nós ofertamos. É por isso que esse lugar é aberto. Louvado seja Deus por causa disso, não é mesmo? Então, que você possa ofertar com alegria, ofertar com gozo, com paz no seu coração. Não porque não se sinta obrigado a ofertar, não, ninguém pode se sentir obrigado. Você oferta porque você ama esse lugar, porque você ama as pessoas deste lugar e porque você entende a palavra do Senhor, da necessidade de ofertar e de dizimar, amém? Quero fazer uma oração, peço para que os irmãos fechem seus olhos, vamos orar e consagrar as nossas ofertas ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor Deus, pela saúde, primeiramente, que o Senhor tem nos dado, Deus, para podermos, ó Pai, sair da nossa casa, para buscar, ó Deus, os recursos para manter a nossa família. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades nos mínimos detalhes, até muito mais do que aquilo, ó Deus, que nós temos imaginado, pedido ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, dado esta casa, este local, para nós nos ajuntarmos aqui e cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que vem neste lugar. Obrigado, Senhor Deus, pelos vizinhos. Obrigado, ó Pai, por aqueles que estão no campo missionário, ó Deus, levando o Teu Evangelho, pregando a Tua palavra. Que os recursos, ó Pai, aqui adquiridos, arrecadados, venham, ó Deus, continuar sendo para o nome do Senhor ser glorificado e a igreja do Senhor expandida na terra. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas e Te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Pode depositar aqui, amém? Toca no Senhor, com brasas vivas do Teu altar, Senhor. Venha tocar nossos corações nessa noite, Pai. Tocar nossas vidas, tocar neste lugar. Teu olhar é como fogo, a tua voz é como
trovão, e o teu poder é incomparável, vem sobre nós. Teu olhar é como fogo, voz é como um trovão, e o teu poder é incomparável, vem sobre nós. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Toca no Senhor, toca no Senhor,
vivas o altar, com brasas vivas o altar. Vamos sentar só um minutinho, amém? Paz, amém? Aleluias, glória a Deus. Acho que os irmãos já estão sabendo, né? Que estejam orando pelo Johnny, né? Que é o guitarrista. Hoje eu tive que fazer umas graças aí para tentar cobrir a vez do Johnny, né? Porque ele foi testado positivo com Covid, né? Mas graças a Deus ele está bem, não está tendo nenhum sintoma grave, só perdeu olfato e paladar. Mas está bem disposto, né? Isso que é importante, né? E que a família também não pegou, né? Isso também é muito importante, as filhas, a esposa, né? Então, que nós estejamos orando aí pelo Johnny, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 10, amém? 1 Coríntios 13, verso 10. Aleluia. Todos acharam? Amém? 1 Coríntios 13, 10, desculpe. 1 Coríntios 13, 10. Amém. A palavra do Senhor diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor, e eu te peço, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, através desse texto, através de todos os textos que eu separei aqui para esta noite, Pai, que nossos corações venham a ser tocados, que nós venhamos a ser transformados pela Tua palavra aqui neste lugar, Senhor, porque a Tua palavra ela é poderosa, ela é soberana, ela é inerrante, ela é absoluta, Senhor, e ela é uma palavra que transforma vidas, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez nessa noite, Pai. Eu te louvo e te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, amém? Esse texto é bastante interessante, né, irmãos? Eu não sei se vocês se atentaram já para a interpretação desses versículos, né? Mas muitas pessoas às vezes entendem que essa fase de passar para criança e de criança para adulto é uma fase em que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, né? Mas não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu esse texto, amém? Aqui ele está dizendo o seguinte, que nós, independente do estágio espiritual que estejamos, enquanto não estivermos na glória, nós somos crianças aqui nessa terra, amém?
E aqui fica muito claro, né? Porque ele diz assim, ó: quando porém vier o que é perfeito, e o perfeito é somente na glória, amém? Aqui nós estamos vivendo ainda um mundo imperfeito, vivendo num mundo imperfeito, uma vida imperfeita, né? Mas quando vier o perfeito, o que é, aliás, quando vier o perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, amém? Então aqui fica muito claro que nós ainda vivemos o imperfeito, porque não chegamos lá ainda. Nós estamos nesse caminho, amém? Mas não chegamos lá. Então o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo o seguinte, que independente da situação que nós vivemos hoje, espiritualmente falando, nós somos crianças. Independente dos dons que você desenvolveu, independente do estágio espiritual que você chegou até aqui, você ainda é uma criança espiritualmente falando. Não atingiu ainda a idade de maturidade. E essa idade ela só vai ser atingida quando chegar o perfeito. E quando nós falamos da chegada do perfeito, nós estamos falando aqui da parousia, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier e nós formos uns arrebatados, outros ressuscitados, aí sim nós vamos entrar no perfeito, e aquilo que é imperfeito fica para trás. E é assim que funciona mesmo, porque sempre que você adquire um conhecimento, e esse conhecimento ele é o reflexo da verdade daquele momento que você está vivendo, aquilo que passou já não tem mais valor, amém? Porque agora um novo conhecimento veio à tona, acerca de algum assunto, ou de algumas circunstâncias, eu não sei, não importa, mas aqui nós vivemos da mesma forma. Então hoje eu fico vendo assim, que nós hoje estamos vivendo num mundo imperfeito, onde tudo aquilo que nós muitas vezes, naquela época, o choque deve ter sido muito grande, porque Paulo aqui estava falando à igreja de Corinto, e os coríntios, eles achavam, ou eles pensavam ter realmente um conhecimento superior. Eles se achavam pessoas eloquentes, pessoas com uma retórica, um discurso muito bom, e se achavam realmente maduros espiritualmente. Mas Paulo deixa muito claro aqui, que eles não passavam de crianças. Então hoje, eu vejo situações, acompanhando tudo que nós temos visto, através das redes sociais, de muitos canais de informação, que hoje em dia parece que é interessante, mas as pessoas que estão pregando, eu não quero fazer julgamento de ninguém, quem sou eu para isso, né? Mas a gente começa a perceber que existe uma retórica diferente do que era antigamente. Antigamente parece que se pregava um evangelho mais simples, mais puro. Hoje parece que as pessoas tentam buscar ou mostrar um conhecimento teológico, conhecimento de ciência e de várias outras áreas, mas tentam mostrar algo superior. Então as pessoas procuram falar de uma forma diferente, falar de uma forma realmente para mostrar que tem conhecimento teológico inclusive. Tenta-se buscar nas escrituras revelações bombásticas que chocam, que deixam as pessoas estupefatas, que deixam as pessoas extasiadas. E quando nós muitas vezes ouvimos falar que o evangelho é simples, que é necessário apenas pregar aquilo que está aqui, aquilo que é tão simples, tão claro que o Senhor Jesus nos deixou. E a gente começa então a buscar revelação, começa a buscar coisas, e como se nós fôssemos doutores daquele assunto. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha, vocês são tudo criança, vocês são tudo infantis ainda, não chegou o momento ainda, vocês ainda não amadureceram, não chegaram ainda no estágio, não atingiram ainda a estatura daquele que é o varão perfeito, porque é somente quando nós chegarmos na estatura de Cristo, quando nós atingirmos a perfeição, aí é que nós vamos estar atingindo o estágio de amadurecimento,
de maturidade espiritual. Então hoje, irmãos, eu, vocês, nós somos crianças espirituais. Buscamos interpretar a Bíblia, e muitos interpretam de um jeito, outros de outro, nem todo mundo interpreta da mesma forma. Nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 8, que diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Tem denominações e denominações importantes que usam esse versículo para dizer que os dons cessaram, que já não existem mais dons hoje em dia, que já ficou lá na época dos apóstolos, da igreja primitiva. E quando nós acreditamos que os dons ainda existem, então é óbvio que isso só denota e comprova aquilo que eu estou dizendo, e aquilo que eu estou dizendo não, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós somos crianças, que nós somos infantis, que uns falam uma coisa, outros falam outra, e no fim ninguém sabe direito de nada. Parece que nós estamos vivendo aqui a pandemia, né? Todo mundo fala um monte, mas ninguém sabe de nada. Ninguém sabe o que é esse vírus, o que acontece, quem que morre, quem que não morre, quem que pega, quem que não pega, ninguém sabe nada. Todo mundo querendo ser doutor no assunto, mas ninguém sabe nada. Então Paulo está dizendo aqui dessa mesma forma, que nós somos crianças, que nós hoje enxergamos como se olhássemos para um espelho, e enxergamos tudo de forma obscura. E aí você vai me dizer: mas poxa, mas como pastor, olhar no espelho eu vejo nitidamente? Sim, você vê hoje, mas na época que foi escrito, o espelho não era como o espelho que nós conhecemos hoje, não eram espelhos de vidro. Os espelhos naquela época ou eram de latão, ou eram de pedra polida. Então, por mais que se ilustrasse o latão, quando olhava, as pessoas olhavam a imagem no latão, não conseguia ver uma imagem nítida. Então Paulo usou esse exemplo, que hoje nós olhamos como se estivéssemos olhando para o espelho, não conseguimos enxergar com nitidez ainda, porque somos crianças e não entendemos muitas coisas. Mas ele diz aqui que nós vamos chegar nessa maturidade espiritual, e quando chegarmos lá, nós veremos face a face, nós veremos Deus face a face, amém? Glória a Deus. E ali nós vamos enxergar sim com nitidez, aleluias, da mesma forma como nós somos plenamente conhecidos. Por quem? Por Ele, por Deus. Glória a Deus por isso. Então nós começamos a perceber que existe um processo, e que nós estamos, ou fazemos parte desse processo. O processo que não é nada mais, nada menos do que uma sucessão de fases que vai levar a um resultado, ou algum propósito, e nós estamos vivendo esse processo. Eu achei interessante, eu até marquei aqui um texto de Russell Norman Champlin, um grande intérprete bíblico, que ele diz o seguinte acerca desse texto: quão humilhante deve ter sido para os coríntios essa ilustração, a ilustração que Paulo trouxe nesse texto, visto que muitos se ufanavam, se vangloriavam de sua eloquência, especialmente de suas declarações místicas, proferidas em estado de êxtase arrebatado, em línguas, e até mesmo nas línguas dos anjos, conforme é o versículo 1 desse texto. No entanto, assim faziam porque eram infantis. Essa foi a declaração deste homem. Por mais que os coríntios se achassem tão eloquentes, tão cheios de sabedoria, de conhecimento, de declarações místicas, grandes revelações da palavra, Paulo diz que eles não passavam de crianças. Vivemos num mundo hoje de pecado, um mundo imperfeito, que do jeito que esse mundo se apresenta, ele fornece o quê? Um quadro totalmente distorcido daquilo que é Deus, porque Deus é perfeito.
Mas se nós olhamos para o mundo, nós não conseguimos enxergar essa perfeição. E é por isso que os ateus, principalmente os ateístas, eles se fundamentam nisso, porque eles dizem o seguinte: se Deus é tão perfeito e Deus criou todas as coisas, por que existe tanto pecado e tanto mal neste mundo? É nisso que eles se baseiam. E eu estou querendo dizer tudo isso para mostrar para vocês que existe um processo e que nós estamos vivendo esse processo. Nós estamos inseridos nesse processo e nós estamos no caminho para aquilo que é perfeito. Hoje vivendo a imperfeição desse mundo pecaminoso, mas o nosso destino está lá na glória, no mundo perfeito, um mundo de glória, aleluias, e nós vamos chegar lá. E a nossa vida então, ela é composta de fases, ela tem várias fases, que formam esse processo pelo qual nós estamos passando. A vida secular é um exemplo disso. Se nós pegarmos várias áreas da nossa vida secular, nós vamos ver que o processo ele é constituído de fases. Você pega, por exemplo, a educação. A criança entra na escola, vai lá para o prezinho, maternal, prezinho, estudo, ensino fundamental. Ela vai passando por várias fases, até chegar e se formar. E aí são várias e outros exemplos que a gente poderia citar aqui, mas a vida é assim, então são processos, e espiritualmente nós estamos também vivendo um processo, amém? E esse processo ele tem que ser cumprido, nós temos que cumprir esse processo, para que um propósito seja alcançado. E qual é o propósito? Nós chegarmos lá, na glória, estarmos um dia com o Pai, estarmos ao lado de Jesus, aleluias. Como eu disse, o processo ele é uma sucessão de fases, amém? Para que você consiga atingir um determinado propósito. Um exemplo muito interessante é a espada, né? Você já deve ter visto como que se fabrica uma espada. Existe um processo, eu anotei aqui. Você pega o aço, você corta o aço, esse aço ele é forjado no fogo, ele é colocado no fogo até ficar incandescente, depois vai para a bigorna, e ali ele é martelado, depois ele é enfiado num balde, num recipiente com água, para dar um resfriamento brusco, que é a têmpera, para você temperar o material. Aí depois você vai dar o polimento, acabamento, e ali você vai ter a espada pronta. Então existe todo um processo para que essa espada fique pronta, e nós estamos vivendo também isso, um processo. E eu queria dizer para vocês que o processo, na maioria das vezes, exige sacrifício, que o processo, na maioria das vezes, é dor, é dolorido. A espada, ela não é tratada com leveza, carinho, ela é colocada no fogo, ela é martelada na bigorna, ela sofre o choque térmico da água depois de muito quente. E a nossa vida, ela não é muito diferente disso. Nós vivemos situações em que nós nos vemos assim como uma espada sendo construída. A dor talvez de ser levado ao fogo, a dor talvez de ter a vida martelada numa bigorna, a dor de sofrer um choque térmico tão terrível como nós sofremos muitas vezes. A vida é desse jeito. E aí nós muitas vezes questionamos, mas por que nós temos que passar por isso? E nós temos falado muito disso ultimamente, porque nesse processo em que o nosso caminho é chegar a uma vida perfeita, é estar ali na perfeição junto com o nosso Deus, existe um caminho, e esse caminho não é fácil, esse caminho é dolorido, e nós temos que aprender que realmente nada que é fácil vai nos levar a uma condição boa. Hoje eu vi, acho que foi a Luciana que postou, né, sobre um psicólogo falando sobre as crianças. Não é a Luciana, essa é a filha da Luciana. Eu estou olhando para a filha da Luciana e enxergando a Luciana,
mãe da Bia. Não sei quem viu aqui, vocês leram? Muito interessante aquilo, mostrando que o perigo que nós estamos fazendo com nossas crianças, não permitindo que elas passem por aquilo que eu falei no culto passado, da frustração, não permitindo que as nossas crianças passem por situações difíceis, não permitindo que elas se encontrem às vezes em situações que elas não gostem, né? E esse psicólogo falou de uma forma assim, com bastante propriedade, sobre a maneira de você educar uma criança, porque hoje as crianças são tidas e colocadas muitas vezes como se fossem deusinhos mesmo. Ele até usou um exemplo de uma situação que ele viu, que ele achou um absurdo. Numa festa de aniversário, a criança entrou em cima de um tablado, sendo levada por eunucos, como se fosse um rei, um reizinho na festa, muito bonitinho, muito engraçado, mas aí já começa a denotar o espírito das pessoas. Então olha o perigo que nós permitimos situações como essa, e é por isso que o processo pelo qual nós temos que passar nessa vida, ele não é fácil mesmo, e não vai ser fácil mesmo, é cheio de espinhos o caminho. Parece que muitas vezes as pessoas, quando chegam na igreja, acham que na igreja vão encontrar a solução para os seus problemas. Não, nem sempre vamos encontrar solução para os problemas, mas Deus não pode fazer milagres? Sim, Deus pode curar, Deus pode abrir portas, Deus pode mudar a nossa situação, mas a igreja não foi feita para isso. A igreja foi constituída para que nós tivéssemos aqui a orientação de como nós devemos seguir com a nossa vida espiritual. Esse é o objetivo. Que Deus pode fazer milagres? Sem dúvida, eu creio que faz, eu creio que Ele cura, e a palavra diz que nós temos que levar ao conhecimento do Deus as nossas petições em orações e súplicas, sim, mas se Ele não atender, não é por isso que nós vamos achar que Ele é um Deus injusto. Mais do que o apóstolo Paulo, que quando adquiriu aquele espinho na carne, aquela enfermidade, que nós cremos que talvez seja uma enfermidade, e ele orou por 3 vezes a Deus para que tirasse aquele espinho da carne dele, que ele falava que aquilo era um mensageiro de Satanás na vida dele, para atormentá-lo. E a resposta de Deus: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Hoje talvez você esteja passando por um momento difícil, e você vai orar a Deus, e você tem que orar a Deus mesmo, você tem que pedir, mas talvez Deus chegue para você e fale: olha, a minha graça te basta, aquieta o teu coração, eu quero que você fique e permaneça com essa situação. E aí? Porque muitas vezes Deus permite e quer que nós passemos por situações difíceis, para que nós venhamos realmente a ter um desenvolvimento espiritual, porque nós sabemos que somente através da dor e do sacrifício é que nós desenvolvemos o nosso espírito. É somente dessa forma que o nosso espírito é forjado, como aquele psicólogo falou. Vocês querem destruir uma criança? Vocês querem fazer com que ela depois ande como se estivesse com as pernas amarradas? E Deus não quer a nossa destruição, Deus quer o nosso crescimento. E o crescimento às vezes ele é acompanhado de dor, é acompanhado às vezes de sacrifício. Esse é o processo, esse é o processo que nós temos que passar como igreja. Temos que realmente entender isso, porque senão nós vamos nos colocar como aquelas crianças que ele usou como exemplo, crianças que de repente conseguem tudo o que quer dos pais, mas o dia que não consegue vencer uma competição na escola, o dia que não consegue passar um vestibular mais tarde, quando tiver adulto, o dia que lá na sua profissão não conseguir uma promoção que ele tanto desejava, ele vai entrar em depressão, o mundo vai acabar para ele. E o Senhor, Ele não quer que isso aconteça conosco, por isso que Ele nos prepara.
Por isso que nós temos que entender o que Deus tem para nossas vidas. O Senhor Jesus já nos alertou sobre isso, e Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. E Ele está dizendo para nós: fique tranquilo, você vai passar por aflições, mas você vai vencer. Você vai vencer, e você vai chegar na glória, e você vai estar do meu lado, lá junto com o Pai. Que esse é o nosso destino, esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, é o nosso grande objetivo. É nisso que temos que nos concentrar. Se tivermos que passar por tribulações, aflições, temos que saber que o Senhor já nos alertou sobre isso. Deus não está enganando ninguém. Deus nunca disse para ninguém aqui: olha, venha para a igreja que os teus problemas vão ser resolvidos, venha para a igreja que você não vai ter mais problema nenhum na tua vida. Não. Mas então, para que serve a igreja? Eu já disse, a igreja é o local onde nós nos fortalecemos para crescer espiritualmente. É o local onde Deus fala conosco, é o local onde Deus prepara o nosso espírito, é o local onde Deus nos faz fortes espiritualmente, é na sua presença. Porque na fraqueza humana nós somos fracos, e Paulo ele deixa esse alerta, e ele fala sobre isso para nós. Eu me glorio na minha fraqueza, eu gosto da minha fraqueza, eu fico exultante quando eu vejo que eu sou fraco, porque é na minha fraqueza que a força de Cristo se me faz tornar forte, é na força do Senhor que eu me torno forte, porque nós não somos nada. Eu achei um texto muito interessante, e eu até peguei esse texto e gostaria só de ler rapidinho, que diz o seguinte: essa é uma historinha, uma ilustração. Depois de uma juventude cheia de excessos, um ferreiro decidiu entregar a sua alma a Deus, e então durante muitos anos ele trabalhou com afinco para permanecer nos caminhos do Senhor. Mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo na sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas e dívidas acumulavam-se cada vez mais. Uma bela tarde, um amigo que o visitava e que se compadecia de sua difícil situação comentou: realmente muito estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado. O ferreiro não respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso muitas vezes, sem também entender o que acontecia em sua vida. Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar, e terminou encontrando a explicação que procurava. E eis o que o ferreiro disse: eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado, e preciso transformá-lo em espadas. Você sabe como isso é feito? Primeiro eu aqueço a chapa de aço num calor infernal, até que ela fique vermelha. Em seguida, sem nenhuma piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes, até que a peça adquira a forma desejada. Logo ela é mergulhada num balde de água fria, e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho de repetir esse processo até conseguir a espada perfeita. Uma vez apenas não é o suficiente. O ferreiro fez uma longa pausa, sentou-se num banquinho e continuou: às vezes o aço chega às minhas mãos
o aço que chega às minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas, a água fria terminam por enchê-lo de rachaduras, e eu sei que jamais se transformará numa boa lâmina de espada. Então eu simplesmente o coloco no monte de ferro velho que você viu ali na entrada da minha ferraria. Mais uma pausa e o ferreiro concluiu: sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceitado as marteladas que a vida me dá, e às vezes me sinto tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que eu peço é: meu Deus, não desista de mim, até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente de maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no monte de ferro velho das almas. Amém? Estar com Deus não significa estar ausente dos problemas. Isso é uma ideia distorcida do Evangelho. O desenvolvimento espiritual é difícil, o processo é difícil, exige doação, sacrifício, perseverança, esperança. Como eu disse, Jesus nunca disse que seria fácil, nunca disse. Não fique triste se você estiver passando por provações, ou quando passar por elas. As provas são um meio de forjar o teu espírito. As provações são um meio de forjar o teu espírito, te preparar para receber as bênçãos espirituais que Deus tem para cada um de vocês, para cada um de nós. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4, a palavra diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha que incrível, considerem isso motivo de grande alegria, passar por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Cada prova que você passa, cada dificuldade que você consegue passar, te torna uma pessoa perseverante. E essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluias. Temos que perseverar. Não importam as provações, não importa o quão difícil está sendo o caminho, porque eu sei que muitos caminhos aqui não estão sendo fáceis. Nós sabemos, temos conhecimento de pessoas aqui que estão enfrentando problemas difíceis, passando por problemas de enfermidade, de conflito, de tantas coisas, situação financeira, tantos problemas, parentes doentes com enfermidades terríveis, mas temos que perseverar. O Senhor é sempre presente em nossas vidas. Mateus 28, versículo 20 diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluias. Não importa o que esteja acontecendo, Jesus disse e prometeu: eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Ele é a nossa proteção. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluias. Nós não estamos desamparados, não importa o quão difícil seja o caminho que estamos trilhando, o Senhor nos sustenta com a sua mão poderosa, forte e vitoriosa. E se nós estamos na mão vitoriosa de Deus, nós somos vitoriosos. Aleluias. Glória a Deus por isso. Ele é o nosso descanso. Mateus 11:28: venham a mim
pastor leu isso aqui hoje no início: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. O Senhor é o nosso descanso. Está difícil a situação, está complicado o caminho, as provações são muitas. Se achegue ao Senhor, Ele te dará paz, Ele te dará descanso, Ele te dará conforto, e com o que Ele te dará, você terá todas as condições de superar essa dificuldade que você está vivendo hoje. Porque eu tenho uma notícia boa para você: toda dificuldade vai passar, todo problema que você está vivendo vai passar, amém? Mas tem uma notícia ruim também: virão outros problemas, amém? Por isso, você não pode se decepcionar com aquilo que Deus te dá, amém? Alegre-se no Senhor. Para finalizar, independente da situação que você esteja vivendo, independente do momento difícil que você está passando, alegre-se no Senhor. Filipenses 4, de 4 a 7 diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu vou te dizer: alegre-se. Olha só, Paulo está dizendo e enfatizando: alegre-se no Senhor. Vou dizer novamente: alegrem-se. Ele está dizendo para você: não fique triste, não se entristeça por esse momento difícil, mas alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Está difícil a situação, alegre-se, seja amável, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte: mas puxa vida, está passando por esse momento tão complicado, como é que pode ser uma pessoa tão amável? Porque muitas vezes as pessoas, quando passam por dificuldades, se tornam pessoas amargas, pessoas com a cara fechada. Mas nós somos diferentes, porque o Senhor nos orienta a sermos alegres, a sermos amáveis. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, até nas provações, até nos momentos difíceis, até nas situações complicadas que nós estamos vivendo hoje, por orações e súplicas, e com ação de graça, agradecendo ao Senhor por tudo que estamos vivendo, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, temos que ser alegres em espírito diante do Senhor, temos que ser felizes, temos que, em oração e súplica, entregar a Ele e apresentar a Ele os nossos pedidos, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a quem nós podemos e devemos recorrer, aleluias. E Ele diz no versículo 7: e a paz dEle, que excede, que transcende, que o mundo não entende, que transcende todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, aleluias. Porque não importa o caminho triste, difícil e complicado que você está trilhando, o Senhor, Ele vai te dar uma paz que vai fazer com que você passe por esse momento com o teu coração guardado em Cristo. Isso significa dizer que você não vai entrar em desespero, que você não vai entrar em situação depressiva, que você não vai sofrer de uma forma desesperadora, porque o Senhor está guardando o teu coração, aleluias. Glória a Deus, amém? Aleluias. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, amém? Aleluias. Oh Deus. Aleluias. Senhor amado, Deus querido, nós queremos nesta noite, Deus, pela palavra, Senhor, que nós podemos receber de Ti nesta noite, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor vai nos sustentar, nos ajudar, que
que o Senhor estará sempre presente em nossas vidas. Não importam as dificuldades, não importam os momentos difíceis. Às vezes, em momentos tão complicados, muitas pessoas sentem que estão só, desamparadas, mas nós temos a convicção e a certeza de que existe um Deus poderoso que não nos deixa, que está ao nosso lado. Não importa o momento, não importa a dificuldade da batalha que estamos vivendo, o Senhor está do nosso lado, e Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos envolve com seus braços acolhedores nesse momento de batalha terrível. E essa proteção não vai permitir que nós sejamos abatidos. O Senhor é um Deus que não nos desampara. O Senhor Jesus nos prometeu que estará conosco sempre. Não é em alguns momentos, não é em algumas situações, não é somente aqui na igreja, não é somente quando você está orando, mas Ele nos prometeu que Ele estará sempre. Sempre significa dizer em qualquer situação, em qualquer circunstância, Ele estará sempre conosco até o final dos tempos. Ele não nos abandona. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, para que o Senhor venha confortar as nossas vidas, confortar a vida daqueles que estão passando por momentos difíceis, que nós sabemos que são momentos passageiros, como tudo nessa vida passa, Senhor, como a nossa própria vida passa. E o importante é nós não sermos jogados como um ferro velho, como uma espada que não conseguiu chegar no fim do processo, que sofreu trincas e não pode mais ser aproveitado, e ser jogada naquele monte de ferro velho das almas. Que o Senhor nunca desista de nós, Pai. Que o Senhor faça com que nós passemos por aquilo que tivermos que passar. Sejam, Senhor, quantas fornalhas forem, sejam quantas marteladas forem, sejam quantos choques térmicos tivermos que enfrentar, mas, Senhor, não desista de nós, não desista de nossas vidas, Senhor. Nós queremos buscar a Tua presença, nós queremos chegar no nosso destino, que é estar na glória contigo, Senhor. Sabemos, Senhor amado, que estamos passando por um momento de meninice aqui nesse lugar, onde não entendemos ainda muitas coisas, onde não conseguimos enxergar com clareza muitas coisas, mas esperamos o grande momento, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aguardamos por esse momento precioso em nossas vidas, e é por isso que nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Senhor amado, Deus querido, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa noite, em que o Senhor nos permitiu estar aqui na Tua presença, Senhor, podendo Te cultuar, podendo louvar o Teu santo e poderoso nome. Abençoa nossas vidas, Senhor, eu Te peço, Pai, a vida de cada um que está presente aqui nesse lugar, a vida de cada um que está nos assistindo pela internet, Deus. Abençoa o lar de cada um, Pai, é o que eu Te peço, Deus. Nos fortaleça, nos dê coragem para enfrentar, Senhor, os momentos difíceis, Senhor. Sê conosco em cada momento, Deus, porque o Senhor estando conosco, eu sei que essa paz que transcende todo entendimento, o Senhor vai colocar no nosso coração, vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus, para que nós possamos suportar e perseverar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Vamos louvar o Senhor com uma grande salva de palmas, amém? E não importam as dificuldades, o Senhor é contigo, o Senhor é com cada um de nós, amém? E isso nos torna fortes, porque nessa fraqueza que nós temos, humana, é que nós nos tornamos fortes, porque a presença do Senhor nos dá a força que precisamos, amém?
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.